noite. Boa noite. Leila fugiu da sala, chegou primeiro aqui. A gente tá sempre. Boa noite. Ah, tá aprendendo Maria, comigo. não de mim, não, tá? Eu acho que você já me viu hoje mais que meu marido. Sejam bem-vindos. Vai ser a Ana, porque a Ana está sumida. Já está tudo combinado. A Eliane vai falar. Não, Ana, é você, porque você está sumida, é você. Vamos lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu vou começar fazendo a leitura do Minuto de Sabedoria. Você que se acha enfermo, preso a um leito de dor, não desanime. A doença não é um mal, mas é através da enfermidade que nos libertamos das vibrações grosseiras dos maus pensamentos, das más palavras e das más ações. Suporte com paciência sua enfermidade, porque por meio dela se está purificando o organismo psíquico, sua alma, que só pode expulsar as impurezas por meio das doenças físicas. Só pode expulsar as impurezas por meio das doenças físicas. Então, que a gente bendiga as doenças e não maldiga, né? Não reclamemos das nossas doenças, aceitemos e tenhamos a certeza que com ela nós estamos purificando o nosso corpo. É muito interessante essa página. Eu vou pedir Soninha para fazer a nossa prece inicial, tá, Sônia? Tá bom. Vamos serenando. Boa noite a todos. Vamos serenando nosso coração, acalmando para esse entendimento pleno desse estudo, com gratidão, Senhor, por mais uma oportunidade de estar reunido com os irmãos aqui e ter esse crescimento espiritual que tanto desejamos. Esse crescimento diante da palavra e diante do entendimento que nos é necessário para tantas lutas, Senhor. Te agradeço por todos os irmãos que estão aqui presentes, pelos que não puderam estar, e por todo o entendimento que vai ser pronunciado através desse estudo que o Alex fará. Sendo assim, Senhor, te agradeço hoje e sempre, ser conosco agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Sônia. O Alex não está. Então, eu vou passar, por enquanto, para o nosso plano B. Quem é o nosso plano B? Antônio Mário. Antônio Mário, vou botar aqui para você ler. Tadinho. Tá bom, meu amigo? Se Alex chegar, a gente passa a bola para ele. Talvez ele esteja com algum problema de conexão. E como você já começou, já está por dentro dessa parábola, eu acho que fica mais fácil, talvez, para você continuar. Tá bom, meu amigo? Ok. Começa ali na que tratamos, né? Isso. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando aos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusam, pretextando terem de ir cuidar dos seus campos e dos seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era a crença comum aos judeus de então, que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Ok, Mário, eu só vou pedir desculpas aos irmãos que vão assistir, né, pelo YouTube, que eu não falei. Esse capítulo que a gente está lendo
né, do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, e dando continuidade à parábola da festim das bodas. Festim de núpcias. Isso. Então, vamos Ou lá. das bodas, festim de núpcias, né? Então, vamos lá. Então, aqui, os espíritos estão explicando a simbologia que foi utilizada naquela época em relação a quem era quem naquela parábola. Nós já estudamos, né, com a Bia, com a Olívia, né, a respeito da parte das parábolas, dizendo que é uma comparação, era uma forma de utilizar uma historieta em relação aos costumes da época para que os judeus gravassem na sua mente o ensinamento. E ela tem sempre um ensinamento como essência, um ensinamento sobre as leis de Deus. Então, nós estávamos até lendo, tendo em vista os livros do Evangelho, a codificação kardeciana, dependendo da tradução, os parágrafos são maiores ou menores, né? Então, eu já tinha lido até o final. Mas o mais importante é o seguinte, esses que eles comentam que os judeus, os fariseus e os saduceus, na verdade, que eram os materialistas e a casta dominante da época dos hebreus, das seitas judias, realmente eram aqueles que estavam cuidando dos seus campos, dos seus negócios. Mas se nós lembrarmos da história um pouquinho, eu sei que eu às vezes falo muito da história, mas se nós lembrarmos bem, os profetas foram bastante utilizados, né? Os profetas antigos mesmo do Antigo Testamento, porque o povo hebreu era um povo difícil, com 40 anos de deserto, foi muito difícil para eles. E muitos deles, os próprios espíritos vão falar, eles acreditavam no Deus único, mas não entendiam muito bem essa história de alma imortal, não tinham muito essas ideias, não. Então, eles tinham muita dificuldade, e eles achavam que o reino dos céus ia ser o reino da matéria. Tanto é que os saduceus eram os materialistas da época, né? O negócio deles era ganhar na mesma hora. Não, eu dou a Deus e Deus me dá hoje, não quero para amanhã, depois de outra vida, nada, reino dos céus, não. Reino dos céus é agora, é nesse momento. Então, o que acontecia? Eles queriam receber na mesma hora, e eles tinham a ideia de que era um povo escolhido pela tradição que foi passada, como eles já eram um daqueles povos que vieram de capela, já tinham ideia do Deus único, e etc, etc, etc. Jesus deixou que eles propagassem essa ideia, né? Não foi uma exclusividade no sentido de porque eles eram melhores ou eles eram os escolhidos, não. Inclusive, eu estava comentando com a Regina, com o Jorge, né? Estavam comentando ali, nós estávamos dizendo que quando ele diz na parábola que, olha, chamem à rua, no final da parábola, chamem na rua os que estiverem na rua, os gentios, qualquer um que estiver na rua, chama para o casamento. O que Jesus queria dizer com isso? Olha a profundidade. Ele já queria dizer o seguinte, olha, vocês não são os escolhidos para entrar no reino dos céus. Os escolhidos para o reino dos céus são aqueles que estiverem com a túnica nupcial. Serão aqueles que seguirem as leis de Deus, sejam quem forem. Se um hebreu entrar, um fariseu, um saduceu, seja lá quem for, né? E nós podemos trazer para as religiões de agora, como o Jorge estava comentando, podemos trazer para as religiões de agora. O espírita, vamos falar do espírita, né? O espírita e os outros, não, mas eu sou espírita, eu vou entrar no céu. Não, não vai ser assim. Só vai ser se você tiver a túnica nupcial. Né? Nós tivemos até um comentário, né, anterior, se eu não me engano, do Alcide, aquele médico que andava na ambulância, que estava super bem assistido, né, trabalhando em salvar vidas, e eles dizem, o espírita? Não, ele é até ateu, ele não tem religião, mas ele trabalha para o bem de todos, o seu sentimento é bom, então merece toda essa cobertura espiritual que ele tem. Ou seja, não é a religião que vai dar a entrada no reino dos céus. E o reino dos céus não é o reino de agora. Pode-se fazer até um link com o que você leu, porque haverá, até nós comentamos isso ontem, haverá vicissitudes, haverá dificuldades. Nós estamos no planeta de prova e expiação. Ninguém vai pensar que vai vir para a Terra e vai ser uma pessoa que não vai ter doença nenhuma, que não vai sofrer nenhuma injustiça, que não vai sofrer nenhuma ingratidão. Para passar ao reino dos céus, é justamente isso. É como você vai reagir a essas situações. É como você, aos poucos, vai controlar a sua revolta, a sua rebeldia, a sua até depressão, a sua tristeza, e vai vencer através, não. Eu já tenho um certo conhecimento espírita, ou então eu tenho fé em Deus, ou então eu acredito que eu estou aqui para melhorar, ou então eu sei que Deus está fazendo o melhor para mim.
Porque não é só pouco conhecimento espírita, né? Não é isso. Então, vão ter vários católicos que vão passar à nossa frente, vão ter vários umbandistas, vários crentes, que vão ser pessoas muito melhores do que nós. Mesmo porque os espíritos reencarnam em todas as religiões, até para ajudar, né, as religiões e ajudar aquelas pessoas. Então, nós não podemos ter essa exclusividade. Então, acho muito interessante essa parte do festim. E isso é uma comparação, porque os judeus sabiam disso. E quando eles citam lá que a questão de Abraão, aquela famosa aliança que foi feita, né, e que eles comparam quase sempre a um casamento. No Antigo Testamento tem vários aí deles, Oséias, Miqueias, todos eles falando do casamento. Eu sou teu noivo, eu sou teu esposo, Israel, tu é minha esposa, e assim vai. Por quê? Porque eles faziam que era essa aliança. E que Deus era fiel. Mas a humanidade ainda não é fiel. Nós ainda não somos fiéis a Deus. Deus é fiel a nós. Por isso havia muito essa ideia do casamento. Por isso que Jesus já está justificando historicamente por que Jesus utilizou esse tipo de parábola, esse tipo de assunto nesta parábola. Porque ele queria dizer aos hebreus, olha, só vai entrar no reino dos céus quem tiver a túnica. Muitos os chamados, a todos, mas os escolhidos vão ser que tiver. Quem é meu pai, quem é minha mãe? Aquele que fizer a lei, aquele que estiver do lado da lei de Deus. Então, é mais ou menos essa a ideia, a essência, realmente, como a Olivia falou, dessa parábola, ok? Vou deixar um tempo aí para o pessoal falar. Legal, Mário. Muito bom comentário. Eu acho que conseguiu aí dar conta, com certeza, da continuidade dessa parábola e trazer informações históricas, como sempre você traz para a gente, que são muito pertinentes, né, para a gente poder fazer as associações e compreender melhor a parábola. Muito obrigada, tá, por estar realizando o trabalho aí com essa parábola. Deixa eu só um minutinho. Então, a gente vai passando para as salas, o Mário deixou bastante tempo, então dá para fazer comentários, né, em todos os grupos, e estender um pouquinho mais do que os 2 minutos e meio que eu deixo. Então, a gente vai ter tempo para conversar. O primeiro grupo, né, que trabalhou junto foi o da Ivone Pereira, ficou com o Carlos, a Neidinha, a Olívia e o Jairo. Bem-vindos. Carlos, vai falar? Liberou o microfone? Boa noite. Boa noite a todos. Deixar claro, né, que o Jairo frisou que o convite do terceiro e quarto parágrafo é o convite à felicidade, né? Que seria o reino de Deus. A respeito do terceiro parágrafo, eu coloquei assim, um resumo. O reino dos céus, na qual Jesus nos convida, é um reino de alegria e felicidade. Se nosso destino, perfeição e, consequentemente, a felicidade, devemos seguir as orientações de Jesus, que nos diz assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as ficarem. Tem algumas versões que está escrito verdade, então ficaria: agora que vocês conhecem a verdade, felizes serão se as praticarem. Esta frase foi dita por Jesus após ter lavado os pés dos apóstolos. Ou seja, para a felicidade, permanência na festa de núpcias, né? O traje núpcias é conquistado com humildade e a prática da caridade. A respeito do quarto parágrafo, eu entendo assim, né, que ele descreve que os judeus daquela época esperavam que Deus enviasse um Messias, poderoso, dominador, guerreiro, vingativo. E chega Jesus, pregando o amor, o perdão, a prática da caridade para com o próximo, nos trazendo as leis divinas, nos possibilitando tornarmos verdadeiramente cristãos. Esse é o que eu fiz. Muito bom, Carlos. Obrigada por ter feito aí a tua fala como porta-voz do grupo e pelas considerações que você fez dos parágrafos que o Mário comentou. A gente, então, vai para o grupo MEI. Ficou com a Ana, a Eliane e a Leila, é isso? Vai falar. Oi, Adriana. Oi, minha querida. Boa noite, Bem-vinda. pessoal. Então, Ana, pessoal, que meu grupo entendeu, né, que Deus está convidando a gente, Jesus, né,
para a felicidade, para a alegria, né? Para a paz. Mas isso depende da gente, né? Como a Adriana sempre fala, eu guardei isso para mim, Deus pode quase tudo, menos fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Não adianta ficar igual o aluno lá que não estuda o ano inteiro, na hora que vai fazer a prova, pedir a Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, mas você não estudou, né? Então, Deus está chamando a gente para fazer a nossa parte, né? Para a gente fazer isso aqui que nós estamos fazendo, buscando conhecimento, mas também trabalhar na caridade, fazer o bem, abandonar as práticas que não são boas, não são benéficas, né? E essas práticas, às vezes, são coisas boas que a gente fala. Às vezes eu falo com o meu companheiro aqui assim, vamos falar um pouquinho da vida dos outros, quando a gente está no nosso quarto, eu falo, vamos falar agora um pouquinho da vida das suas netas? Isso é errado, né? A gente sabe que é errado, né? A gente não deve fazer isso. Então, a gente tem que abandonar essas práticas. A gente pensa que não é nada demais. É sim, é sim. Não interessa, a vida dos outros não interessa para a gente, né? E as pessoas ficam buscando na religião a salvação dos seus problemas. E a religião, ela não salva ninguém, né? O que salva é o seu comprometimento, a sua fé, o seu querer, você trabalhar pelo bem, como disse a Leila, né? Às vezes as pessoas vão na religião, qualquer religião, pensa que está fazendo para o outro, está fazendo para ela ou para o outro. Na verdade, nós estamos trabalhando para Jesus, atendendo o chamado de Jesus para trabalhar no bem. Foi isso que nós entendemos. Muito bom, Eliane. Até a vida dos outros, às vezes, até interessa sim, Eliane. A gente, às vezes, comenta no sentido, às vezes, de ajudar. Isso pode, entendeu? Isso pode. Às vezes, eu sei, de repente, que a Sâmia está passando por uma dificuldade, aí eu vou comento com a Leila, poxa, fiquei sabendo que a Sâmia está passando por uma dificuldade, vamos fazer uma oração por ela, vamos colocar o nome dela aí na caixinha, ou então vamos conversar, ligar para ela para ver se melhorou a situação. Falar nesse sentido da vida do outro no sentido de ajudar. Passou disso, aí eu concordo com você. É melhor mudar o hábito mesmo e comentar sobre o céu, sobre o mar, sobre as estrelas, sobre esse sol lindo que nos aqueceu hoje, todo mundo reclamando do calor, mas que maravilha. Georgette está lá num gelo, minha filha, numa neve, e a gente aqui nesse calor gostoso, graças a Deus. Obrigada, Eliane, pelo seu comentário. A gente passa para o grupo Emmanuel, ficou com a minha irmã, com a Ana, com a Eloá e a Sônia. Bem-vindas. Ficou de falar pelo grupo. Sob pressão, a Eloá, tadinha, vai falar por nós. Vamos lá, Eloá, bem-vinda. Boa noite. Boa. Então, nós estávamos conversando. Ficou sem som. Não estamos ouvindo. Oi. Agora sim. Ai, que eu cheguei pertinho. Então, Deus quer de nós, na verdade, um caminho mais correto, né? Ele fala aqui sobre os massacrados, os menosprezados, e a gente viu, né, durante toda a nossa história como os seres humanos, o quanto as pessoas foram realmente perseguidas, né? O Evangelho traz os apóstolos sendo perseguidos por falarem de Jesus. A gente viu a igreja, infelizmente, né, com as cruzadas, matarem tantas pessoas, tantas mulheres foram consideradas bruxas e mortas, quantas pessoas ao longo da nossa história, né, vêm passando sofrimento e perseguição por conta da religião. E Jesus, né, que para os judeus viria como um rei, como um dominador, né, como uma pátria terrestre, na verdade veio para ser uma pátria de amor, para ser a pátria espiritual, para trazer compaixão e carinho entre um e o outro, para que nós não tivéssemos amor uns aos outros, né? Um amor ao próximo, que é o maior mandamento que tem na Bíblia, no caso. Então, nós devemos até hoje, a gente passa até nosso próprio
país, né, a gente tem um presidente que defende determinadas coisas religiosas e acaba criando confusão, onde, na verdade, deveria haver paz. Né? A gente deveria buscar a paz entre um e outro, não haver preconceito de tratar o outro mal, porque a religião é diferente. A gente tem que tentar entender que eles são apenas ignorantes, né? E necessário, às vezes, o aprendizado e passar por aquilo. Enfim, eu acho que a mensagem maior é pensar que Jesus veio para trazer o amor entre os seres humanos mesmo, que a gente precisa aprender a se amar, a se tratar com respeito e carinho. É isso. Muito bom, minha amiga. E você me lembrou de uma passagem, quando você falou de Jesus, né, o rei, as pessoas, quando ele ia visitar determinadas cidades, aí as pessoas esperavam que ele fosse chegar uma roupa muito bonita, talvez num cavalo muito bonito, e ele chegava, sei lá, num jegue, num cavalo, aí as pessoas diziam, esse é o rei? É por isso que eu não troco de carro, entendeu? Meu carro é velho, e aí eu tenho que seguir o que Jesus nos ensinou, eu não preciso de tanta pompa, né? Eu não preciso disso. Meu carrinho está me levando onde eu quero, tá bom. O jegue levava Jesus para tudo quanto é lugar e ele pregava, né, a sua fala, né, considerando tudo que Deus esperava dele como filho, né, para colocar o amor, né, no coração de todos nós. Obrigada, Eloá. A gente vai para Herculano Pires, ficou com o Jorge, com a Regina, a Lúcia e o Mário. Bem-vindos todos. Quem ficou de falar? Oi, Adriana, ficou comigo. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo jóia. Olha, como o Mário era do nosso grupo, né, assim, no início, eu e Marlúcia, a gente entendeu bem esse contexto que o Mário explicou da interpretação dos dois parágrafos, né, e ele também entrou aí com contexto histórico e a gente foi se situando. A Regina também havia entendido um pouco disso. Então, se eu falasse aqui, seria mais do mesmo, porque o Mário já sintetizou bem. Mas eu vou falar um pouco de uma coisa que eu não havia pensado, o Mário usou um pouquinho da minha fala na fala dele, eu nunca havia estudado essa parábola no contexto de que ela é tão atual ainda, né? Ela é muito atual, né? Ela tem um contexto lá da época de Jesus, e eu vou falar da atualidade dela apenas no pedacinho, acho que a Eloá falou agora da perseguição dos profetas que estão escritos lá. Na verdade, os profetas eram, na época, mensageiros de Deus. Em algumas casas, eu já estudei isso, casas espíritas, né? Eles eram até considerados médiuns de Jesus, né? Por isso eles tinham essa facilidade de passar a mensagem correta e tal, mas esse não é o que eu quero falar. É que nós temos também mensageiros na história mais recente da humanidade, que também foram perseguidos e também foram mortos. Alguns também foram mortos. Vou lembrar aqui do pastor Martin Luther King, que era uma pessoa que falava de paz, que tinha uma mensagem, era um cristão convicto, e foi morto. Eu vou lembrar aqui de Mahatma Gandhi, outro nome do século XX também, que não era cristão, era hindu, apesar de ter sua admiração pelo cristianismo, era um homem de paz, foi perseguido e foi morto. O Papa João Paulo II teve um atentado muito grave e quase morreu. Outro homem que buscava a palavra de Deus. Aquele ex-presidente da África do Sul, que ficou 25 anos encarcerado numa prisão, simplesmente porque queria, Mandela, um equilíbrio entre brancos e negros, acabar com os problemas de apartheid e diferenças raciais. Para a gente se aproximar um pouco mais, Allan Kardec não teve uma vida fácil. Quem lembra do meu estudo sabe quanto ele foi perseguido, o quanto trabalharam para que o espiritismo não chegasse à codificação da forma que chegou para a gente. Chico tentaram desacreditar Chico a vida inteira dele. Então, esses profetas atuais continuam sendo perseguidos e continuam sendo mortos. Então, essa resistência, que não é uma resistência de um povo, mas de uma espiritualidade rebelde que ainda insiste contra o Cristo, ela continua atual. Ela não é só da época da parábola do festim da passagem de Jesus. Eu nunca havia estudado essa parábola com esse contexto. Então, eu vou fazer apenas o comentário dessa
atualidade. E uma coisa que eu estava lembrando também foi do livro Emmanuel, né? Porque no livro Emmanuel faz uma dura crítica o tempo todo ao fracasso da Igreja Católica, né? Ele que foi padre em 2 encarnações, se eu não me engano, lá no livro Emmanuel ele faz uma crítica bem grande à Igreja Católica por ter se perdido e ter ido pelo mesmo conceito materialista dos fariseus, dos saduceus, né? E passado a ser uma igreja que não se preocupava com o povo, mas apenas com a ostentação, né? É isso. Muito bom, Jorge. Sem falar da intolerância religiosa hoje, né? Quantas casas de candomblé têm sido aí alvo de violências gravíssimas, né? Sem chegar nesse ponto aí, você já deu vários exemplos. Muito bom. Muito obrigada pelo teu comentário. A gente vai para o último grupo, é o Bezerra de Menezes. Ficou com João, Georgette, minha mãe e Sâmia. Bem-vindos. Vai falar, Sâmia. Então, não tenho mais muito a falar, mas, assim, foi para mim os parágrafos mais esclarecedores, né? Porque justamente ele foi explicando, né, o que significava cada termo na comparação, né? Quando Jesus comparava o reino dos céus com alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Até um estudo anterior que, assim que a gente leu a parábola no primeiro dia, né, o Jairo também foi pesquisar, e a gente até encontrou num estudo evangélico falando da túnica nupcial comparada ao evangelho, né? E aí a gente para analisar, e sim, se nós considerarmos que para sermos verdadeiros cristãos, nós precisamos ser evangelhos vivos, né, ter o evangelho na prática, né, do dia a dia, fazendo o bem e colocando em prática tudo que estamos aprendendo, né, ok, está em acordo. Então, é muito interessante ouvir os irmãos falando sobre as religiões, porque independente de religião, independente de ser ateu ou não, né, a pessoa tem um coração puro, ou mais purificado que aquele espírito naquele momento consegue, ou não, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção foi sobre os convidados, né? Que não foram ao banquete porque estavam ainda envolvidos, né? Nos seus campos, nos seus negócios. E nos dias atuais ainda não é assim? Cada um não está também envolvido nas suas vidas profissionais, de estudos, enfim, tecnologia? Quantas pessoas, né, dedicam horas a fio no celular, mas não se dispõem a receber um convite e vir aqui assistir um estudo e falar em Jesus e falar em amor e fraternidade, não é verdade? Então, eu acho que é bem atual mesmo e muito bom aprender. Muito bom isso, Sâmia, que você falou, porque tanto para o estudo aqui, como o estudo mesmo nas escolas ou nas universidades, não tenho tempo, mas se dedicam, né, horas e horas nas redes sociais, postando fotos, postando textos grandes. Quanto tempo, às vezes, se perde escrevendo um grande texto para publicar e não aceitam esse convite para essa festa aqui, que é o nosso estudo, por exemplo, né? Um dos exemplos. Quantas oportunidades nós temos tido dia e noite. Falei outro dia para vocês que tem um estudo na madrugada, né? De oração de Bezerra de Menezes, o grupo Bezerra de Menezes, a madrugada inteira. Não é gravado, não, é o cara lá falando, lendo, conversando com quem está assistindo, a madrugada inteira. A oportunidade não falta, né? Mas, infelizmente. A gente tem 2 minutinhos, algum colega gostaria de corroborar o estudo? Roberto, seja bem-vindo. Pessoal, eu cheguei atrasado aqui, deu um probleminha aqui na minha internet, aí demorei, não consegui entrar. Olha aqui, ó, eu sempre quando vejo uma parábola de Jesus, eu fico pensando por que Jesus contou essa parábola, né? Ele é evidente que ele tem uma razão maior, né? E depois se desdobra, né? Um de detalhes, né? E nós vemos aqui, já foram bastante comentados. Eu acho que essa parábola é aquele sentimento que a pessoa tem, nós tínhamos, de que nós estamos desamparados e nós estamos aqui sofrendo, estamos desamparados. E Jesus fez como se fosse um histórico de todo esforço que
a espiritualidade maior, ele dirigindo, fez para nos chamar para o lado, para a consciência espiritual. A gente vê que mesmo aquele conceito, o Mário até comentou isso muito bem, né? Mesmo aquele conceito de que nós vamos ser o povo hebraico, né? Ele era destinado à dominação, sempre foi do ponto de vista material. Nós temos uma dificuldade muito grande de compreender as razões principais, os objetivos principais que temos que perseguir, que são os objetivos espirituais. Então, Jesus conta toda uma, vamos dizer assim, uma saga, né, de acontecimentos, de fatos que nós fomos assistidos, mas nós não aceitamos, a nossa mente fechada para os aspectos espirituais. Inclusive, os profetas contrariavam, né, aqueles interesses materiais das pessoas. Né? Então, eu acho que essa parábola tem esse sentido. Essa parábola tem aquele sentido maior de nos fazer refletir sobre todo esse esforço para que a gente desperte para o valor das coisas espirituais. É isso aí. Perfeito. Muito obrigada, Roberto, por corroborar aí, trazendo mais um comentário para o nosso grupo. Obrigada a todos que participaram, né? Excelente estudo. Obrigada ao Mário por aceitar aí fazer o estudo, né, em cima da hora. Agradeço muito. Vou pedir o Jário, então, para fazer nossa prece final. Tá bom, Jário? Boa noite, gente. Senhor Deus, Pai amado, nosso irmão Jesus querido, amigo de todas as horas, espiritualidade amiga, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para aquele aprendizado, aquele cadinho diário para a nossa evolução espiritual. E que não esqueçamos que Deus deixou como legado através de Jesus para nós armarmos, né? Trazer o amor, como a Eloá disse, o amor a si mesmo, a Deus e ao próximo. Que o amor possa ser aquela intenção de ser melhor, né? Um sorriso, um olhar, tudo isso, a menor das intenções que tivermos para melhorar é o amor que Deus está nesse gesto. Que possamos levar isso para a nossa semana, que se inicia, que Deus possa estar à frente das nossas vidas, dos nossos planos, dos nossos projetos, e que seja uma semana abençoada. Que o Senhor possa estar com aquele que esteja em dificuldade também, Senhor, nesse momento, acolhendo e amparando. E aqueles que retornaram à pátria espiritual, que o Senhor possa estar também acolhendo também, recebendo com todo o amor e carinho. Desde já agradeço novamente, pedindo que Deus esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então, eu vou colocar aqui para a gente, agradecendo mais uma vez a todos, uma música que é da Marielza, que é para olhar o céu. Né? A gente é herdeiro do infinito azul, ela diz. Então, quando Jesus nos convida para essa festa, é porque nós somos herdeiros desse infinito azul, que a gente não esqueça disso. Tá? Vou compartilhar aqui. A música se chama Olhar o Céu.
pra sempre aprender a amar, servir. Liberta o coração e voa pra amplidão, com fé em Deus e as mãos na terra. Tantos choram sem saber que a vida não tem fim. Abra os braços, solte a voz, declame esse poema de amor, de amor. O amor será maior, a esperança, a luz, a terra, uma campina, um sonho em cor. Liberta o coração, liberta teu irmão, e a terra será livre, um lar então. Vais viver com alegria o infinito aqui. Vais viver com alegria o infinito É isso aí, gente. Muito obrigada, então, mais uma vez, pelo estudo. Essa música é muito linda. Depois vocês assistam ao estudo novamente, aí vão ouvir tudo que a gente conversou, que a gente precisa repetir, né? Repetir. E ouçam essa música, e a gente possa refletir e ter essa certeza que a gente é herdeiro desse infinito azul. Eu coloquei isso na minha cabeça, estou acreditando nisso e estou levando em frente. Um beijo no coração de vocês. Boa noite. Obrigada, Jade, por colocar o link aí do Bezerra de Menezes, as preces de madrugada. Quem precisar, é uma boa sugestão. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Visualize e curte. Né? Visualize e curte. Isso aí, Jade. Visualize e curte. Eu estou vendo só visualização. Boa noite a todos. Gente, ela está até olhando quem está indo lá no... Eu boto o joinha no momento. Eu monitorando. Um beijo.